Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Glauber Gorski e esse é o podcast Nutri da Nutri. Hoje, nesse episódio piloto, nós vamos conversar com uma nutricionista, a Marina Piltz. Isso. Eu vou fazer para ela uma pergunta antes da pergunta principal, que diz respeito ao seguinte: eu tô com a memória meio ruim. Tem alguma coisa a ver com deficiência nutricional ou é a idade que tá chegando e avançando? Olha, a nutrição ela pode ajudar, independente se a causa for relacionada à nutrição, com certeza a nutrição vai ser o principal fator de tratamento, mas mesmo que não seja, ela pode sim ser um auxílio aí nessa melhora cognitiva, né? As gorduras saudáveis, insaturadas, de maneira geral, têm um papel bem importante na atividade cerebral, então o ômega 3, por exemplo, tem um papel muito importante. Vitaminas do complexo B, alguns minerais também. Então, uma alimentação rica em oleaginosas, em peixes, pode trazer um benefício aí bem significativo aí nesses sintomas. Tá, eu vou colocar a coisa da seguinte forma. Minha memória recente, ela tá meio falha. Então, isso tudo que você falou, eu vou ter que assistir e anotar para lembrar. Você traz muito saber com relação à nutrição. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, dando uma carteirada legal aí para nossa audiência, dizendo que você, tão jovem, é doutora em que? Por onde você caminhou para chegar no teu saber de hoje? Então, olha, a minha caminhada dentro da nutrição começou em 2009. Eu sou formada mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, então vivi ali bons, longos, mais de 10 anos dentro dessa universidade, né? E também fiz pós-graduação na área de nutrição clínica funcional, que é uma área da nutrição que estuda muito mais a individualidade bioquímica, tanto dos pacientes, e estuda um pouco mais a fundo também os compostos bioativos dos alimentos, os nutrientes e as suas ações individualmente nas condições de saúde dos indivíduos. Então, é um olhar bem individualizado, assim, da nutrição, né? E a experiência aí dentro do mestrado e doutorado também voltado muito para a área de condições clínicas relacionadas a comorbidades, síndrome metabólica e outras disfunções relacionadas ao metabolismo. Então, é uma área que me interessa bastante. Isso você está dentro do ambiente acadêmico, sim, mas levando isso também para a comunidade, para o ambiente clínico. Sim, né? sim, você atende pessoas. Atualmente não estou atendendo mais porque eu fui muito para essa área da pesquisa, da docência, também já dei aula em graduação, pós-graduação, né? E hoje em dia trabalho como consultora técnica no desenvolvimento de produtos, inclusive a marca Nutri, né? É onde eu desempenho essa função. E justamente trazendo toda essa bagagem, né, de conhecimento técnico da nutrição, pensando aí em aprimoramentos tecnológicos, na formulação de novos produtos. Então, essa associação, né, da nutrição com o indivíduo vem mais dessa forma, na área da pesquisa e na área da docência. Tá. A nutrição, enquanto ciência, enquanto estudo, ela não tá pronta, né? Ela não tá assim, nutrição é isso aqui, tá. Apliquem dessa forma. Ela ainda é uma ciência que tá em desenvolvimento. Não deixa de ser um desenvolvimento, mas eu acho que toda ciência, ela tem ela é muito dinâmica, né? Então, o que a gente sabe hoje, daqui 5, 10 anos, não é que a gente, muitas vezes, não... São coisas que a gente ainda não conhecia ou não sabia, ou acaba descobrindo novas formas, né? Enfim, no caso do alimento... interação entre nutrientes, doenças, tratamentos que vão surgindo. Então, toda a ciência, de uma maneira geral, ela é dinâmica por isso, né? Porque a ciência, ela está em eterna descoberta em todos os aspectos, não só na nutrição, né? Mas a nutrição, ela tem esse olhar um pouco mais curioso porque está no nosso dia a dia, porque é um conhecimento que muitas vezes carrega história, né? Conhecimento tradicional associado, então populações mais antigas, né? Trazem muitos conhecimentos relacionados à alimentação e nutrição, e aí a ciência mais técnica, ela acaba trazendo um conhecimento mais aprofundado, mais... junto com a medicina também, por exemplo. Então, às vezes, coisas que a gente julgava que não era saudável, hoje a gente acaba descobrindo de uma forma diferente, ou que não é saudável em algumas situações, para alguns indivíduos. Enfim, é uma ciência dinâmica e muito individual, né? Considera muito a condição específica de cada pessoa, de cada paciente. A ciência, ela tem essa coisa, esse caráter, né? Uma característica mesmo muito forte, que é de observar, né? Sim, observar, sim. coletar dados, analisar, entender isso. Muitas pessoas muitas vezes criticam a ciência por ela aparentemente mudar de opinião
Quando, na verdade, não é uma questão de opinião, é uma questão de observação, né? Sim. E atrás dessa observação tem seres humanos, né? Que analisam esses dados. Exatamente. E muitas vezes, ao longo da história, os dados vão sendo complementados, né? Como, Sim. por exemplo, o ambiente, né? Ou com algum recorte, muitas vezes até mesmo social, né? Que vai definir algumas coisas. Isso nas mais diversas áreas da ciência. E do que você vem estudando, o que você consegue entender? Porque, assim, já é um senso comum aquela crítica que muitas pessoas fazem. Ah, o ovo fazia bem, depois o ovo fazia mal, depois o ovo fazia bem. O tomate fazia bem, depois fazia mal. O que você, enquanto estudante de nutrição lá atrás, para hoje doutora e ainda estudante, estudiosa da área, o que era uma coisa que mudou? Que era entendido de um jeito e passou a ser de outro. Tem algum exemplo sobre isso? Quando a gente envolve estudos científicos, uma das coisas que demanda é tempo, né? Então, para você avaliar uma condição ou enfim, uma doença, uma influência de um alimento dentro de uma condição de saúde, você precisa de tempo de avaliação e você precisa de um grande número populacional, porque você não pode embasar o teu conhecimento científico em um caso específico, né? Não é porque uma pessoa tem prejuízo no consumo de algum alimento ou se beneficia daquele alimento, que aquilo vai ser assumido como verdade para a população em geral, né? Então, essa descoberta da ciência ou essa mudança de visão da ciência, ela leva tempo para acontecer, justamente por conta disso. E outra questão é justamente essas individualidades, né? A gente sabe que uma pessoa com níveis elevados de colesterol, ela vai ter que evitar o consumo de certas gorduras, né? As gorduras saturadas, por conta dessa condição que vai predispor aí o prejuízo, enfim, maior risco de doenças cardiovasculares. Enquanto que indivíduos saudáveis, eles não precisam excluir totalmente o consumo das gorduras saturadas. Elas podem e devem ser consumidas dentro de uma quantidade média recomendada por dia, que também é individualizada. Então, dentro desse contexto, a gente acaba entendendo de que a nutrição ela é muito mais sensível a questões de rotina, o próprio hábito alimentar daquele indivíduo, as condições de saúde. Então, não é porque o ovo e a maneira como o alimento é preparado na nutrição, a gente também tem esse viés, né? A gente pode consumir ovos de diferentes formas. Ele tem as gorduras presentes no alimento, mas é lógico que se você adicionar a gordura no preparo, ele vai ser muito mais rico em gordura, né? Então, isso também acaba sendo um ponto de influência quando a gente fala de nutrição, né? Às vezes, a forma de preparo do alimento também pode influenciar na recomendação dele ou na diminuição desse consumo. Então, é bastante polêmico os assuntos que trazem essas demandas da nutrição, mas, ao mesmo tempo, quando a gente entende mais a fundo de que um determinado assunto ou uma determinada recomendação não é para todo mundo, a gente consegue seguir com mais leveza, assim, né? E encaixando aí dentro da rotina das pessoas. A gente também não precisa entender que o alimento ele está associado também com uma questão de comportamento, convívio social. Então, às vezes, o consumo de determinados alimentos podem ser importantes para aquela pessoa em outro sentido. Não só no sentido de nutrir o corpo, mas no sentido da convivência, da memória que ela tem com aquele alimento. Então, o consumo pode ser um pouco mais esporádico, não vai ser tão frequente por conta de uma condição de saúde. Pode ser, mas não necessariamente a gente precisa retirar aquele alimento que talvez não é tão saudável assim, né? Então, existe um ponto de vista na nutrição também que considera bastante esse comportamento social, essa questão emocional e afetiva que envolve o alimento, né? Você fala assim de saúde, a gente vai falar aqui de uma coisa que é uma daquelas palavras que todo mundo sabe o que significa, mas tem dificuldade muitas vezes de explicar, né? Eu tenho certeza de que quem nos acompanha aqui sabe muito bem se está se sentindo saudável ou não. Mesmo que não esteja muitas vezes, né, perante um exame que seja feito de sangue, coisa assim, e descubra, eu não estou tão saudável assim, ou posso não ficar saudável se eu continuar com esse desequilíbrio, né, químico no corpo, nutricional, o termo que for. Mas, ainda assim, eu queria pedir para você que explicasse de uma forma mais clara e um pouquinho mais definitiva o que é saúde. Como é que as pessoas podem entender o que significa saúde?
Então, existe uma definição oficial para isso, né? A Organização Mundial da Saúde define o que é saúde. Nenhum órgão é mais habilitado do que a própria Organização Mundial da Saúde, né? E justamente essa definição, ela traz pra gente de que a saúde, ela não é a ausência de doença. Então, você não estar doente não significa necessariamente que você é saudável. A saúde, ela envolve um equilíbrio, né, do bem-estar físico, social e emocional. Então, a saúde é muito mais do que a saúde física, que é o que a gente entende como doença, né? A ausência dessa saúde física, normalmente, a gente entende como doença. Então, para a Organização Mundial da Saúde, a definição realmente utilizada na área da saúde, justamente, é que a saúde, ela é o equilíbrio entre todos esses fatores, né? Então, bem-estar físico, social e emocional, né? Mental. Porque não adianta a pessoa ter uma alimentação saudável, ter um bom estilo de vida, cuidar da saúde de maneira geral, mas ter outros fatores aí que estão prejudicando a sua saúde mental, emocional, social, e de certa forma isso vai acabar, em algum momento, influindo nessa saúde física também, né? Então, é um conjunto de fatores que determinam o que é saúde. Então, e a nutrição, ela vai ajudar a complementar esse entendimento, não só nessa parte... digamos, fisiológica, né? Sim. A nutrição, de alguma forma, ela também tem que ter esse olhar sobre a parte psicológica, emocional, a gente pode chamar assim? Com certeza. A nutrição, ela vai entrar muito... assim, especificamente na parte física, mas ela também vai ajudar ali nessa questão comportamental da nutrição, essa questão psicológica, emocional, que envolve a alimentação, né? Como eu até citei o exemplo ali anteriormente, dessas memórias afetivas, do hábito alimentar carregado lá desde a infância, do histórico até familiar, né? Isso também está relacionado com a nutrição e também define o que é saúde de maneira geral, né? Então, tanto a nutrição quanto a saúde, elas são duas áreas, assim, que elas precisam dessa complexidade toda, né? Uma visão global de tudo que está envolvido dentro desse contexto, não especificamente o alimento ou especificamente a ausência de doença. É muito mais complexo que isso, né? Uhum. Eu penso até aqui que às vezes a gente fica nesse sentimento de que a gente está no caminho da saúde, muitas vezes, e pode estar equivocado, né? A necessidade de ter um acompanhamento profissional de algum especialista, né? Ou de especialistas das mais diversas áreas, né? Que ajude a corrigir, né? A reaprumar isso na vida da gente, eu acho que é fundamental. E também entender que a gente tem que se desvestir de algumas que a gente chamava de verdades, que muitas vezes eram crendices, né? Ou dogmas, né? Ou alguns viés, né? Sobre esse olhar, né? O que você mudou em você, que você tinha crendices, né? E que você observa isso nas pessoas, e o teu estudo foi modificar isso na tua vida? Ou não, você simplesmente foi se confirmar ao longo dos anos como... eu sabia que era assim, eu só fui estudar para confirmar isso. Eu acho que essas crenças limitantes, né, elas existem em diversos aspectos da nossa vida, né? No caso da nutrição, muitas vezes a gente associa muito, quando fala em nutrição, aquele primeiro contato do indivíduo que nunca foi nutricionista, por exemplo, ele busca primeiro um bem-estar consigo, então tá muito relacionado à estética, a emagrecimento, né? E algumas crenças são justamente essas, assim. Eu tô há 20 anos acima do peso, será que agora... Por que agora eu iria conseguir, por exemplo, manter um peso saudável? Ou a vida inteira eu me alimentei dessa forma, né? Não vejo necessidade de melhorar a minha alimentação. Isso a gente escuta das pessoas mais idosas, por exemplo, né? Eu sempre me alimentei dessa forma, nunca tive uma doença expressiva ou, né, significativa, por que eu vou ter que tirar tal alimento da minha alimentação, né? Então, a nutrição, ela também é sutil nesse ponto de vista, porque a gente não precisa fazer mudanças radicais ou drásticas de uma hora para outra, seja qual for o objetivo, ou para promoção da saúde, ou para emagrecimento, fins estéticos, enfim. Hoje em dia, muito se fala também da academia, né? Ganho de massa muscular, que é um foco bastante popular hoje em dia. Mas, às vezes, essas crenças de achar que a mudança, ela precisa ser muito brusca para ela ser eficiente, faz com que as pessoas, às vezes, desistam sem antes conseguir atingir os objetivos, né? Então, na nutrição, é quando você começa devagar, mas que tem uma continuidade, que tem um processo que você realmente vai aos poucos construindo
aquele novo hábito, aquela nova alimentação, enfim, é que de fato você começa a ver os resultados surgindo. Então não é de uma hora para outra, não é rápido. E aquilo que a gente faz com muita rapidez ou com uma mudança que realmente foge muito daquilo que a gente tem como rotina ou como hábito, é difícil de manter, não é sustentável por um longo período de tempo, né? E aí começa a frustração, né? O famoso efeito sanfona, né? Da pessoa que engorda e emagrece, do indivíduo que vai para academia, se matricula várias vezes e não tem continuidade, não tem frequência, assiduidade na atividade física, enfim. Então isso é uma crença, assim, que ela é não só específica da nutrição, mas que na nutrição ela é muito presente, né? Seja qual for o objetivo, entender que os pequenos passos, eles também contam, é um dos pontos chaves, assim, pra gente conseguir um resultado e uma melhoria significativa na saúde, né? Principalmente do ponto de vista nutricional. E é uma vigilância constante. Sim, não é porque você adota aquele hábito, bom, agora é só fazer isso aqui e daqui pra frente desse jeito. Não necessariamente, né? Sim. Sempre tem que estar observando, né? Até porque esse ciclo, ele é feito de fases, né? Então, tem a fase inicial que a gente perde peso ou que tem mudanças, resultados um pouco mais significativos em uma velocidade um pouquinho maior. Tem o período ali de estabilidade, de manutenção, que é quando você pode reintroduzir, às vezes, alguns alimentos, flexibilizar um pouquinho mais a rotina alimentar. E aí que tem que vir o cuidado para você não voltar para o seu hábito antigo, né? Então, o acompanhamento, ele é importante também nesse sentido, né? Envolve motivação, mas também envolve muita orientação, né? O profissional, ele consegue te guiar, e aí não só o nutricionista, uma equipe multiprofissional é bem interessante nesse caso, né? Então, junto com psicólogos, enfim, treinadores físicos, pra gente conseguir um resultado duradouro e eficaz nesse sentido, né? E que não necessariamente vai acontecer de forma tão rápida quanto o paciente, enfim, o indivíduo desejaria, né? Isso... Tá. Vou partir do princípio que a gente tem, lógico, cada um é um, né? Somos todos muito plurais e muito, né? Nossa, infinitamente diversificados. Sim. Cada um tem suas circunstâncias de vida, históricas, emocionais, fisiológicas e hormonais e tudo mais. Mas vamos partir de um princípio de que temos na nossa audiência pessoas que estão um pouquinho mais voltadas já para esse cuidado, né? Uhum. Vamos chamar assim, com a sua própria saúde, né? E olhando a parte da nutrição como uma grande artéria que está alimentando isso tudo, né? E tem uma turma que não, mas que gostaria de... Peraí, preciso começar a realmente prestar atenção nisso, mas eu não quero cair ou de novo, ou pela primeira vez, no campo da frustração. Eu não quero mais uma vez me matricular na academia e ir lá por 3 semanas, daí me machuquei, daí eu não volto mais, ou eu não quero ficar assim de uma forma tão drástica, fazer isso. O que é que você poderia trazer de recomendação em termos de hábitos diários que as pessoas já possam fazer? Uhum. Porque é muito fácil falar assim, cara, para de comer porcaria, se alimente direito, vai fazer exercício e tem uma vida tranquila. Namastê. É muito fácil, né? Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque a gente carrega outras histórias. Sim. Mas o que é que a gente já pode ir fazendo? O que você poderia recomendar? Eu acho que, assim, diferentes fatores podem influenciar, mas o principal deles é o planejamento, né? Muitas vezes a gente não faz ou por falta de tempo, ou porque não se organizou com antecedência, e aí na hora da próxima refeição já chegou e eu não tenho um alimento saudável disponível para eu comer, e aí eu vou buscar aquilo que tá mais fácil e aquilo que tá mais rápido, vou pedir no aplicativo uma comida. O exercício físico, se eu não tenho um horário programado para aquilo, eu vou deixando para mais tarde, ou amanhã eu vou, hoje não deu tempo. Então o planejamento, eu acho que ele é o ponto-chave para não só para melhorar a alimentação, mas para mudar o estilo de vida mesmo, né? E esses hábitos básicos que parecem até clichê a gente falar, mas que é fundamental a gente mudar para conseguir colher os resultados lá na frente, que é melhorar a qualidade do sono, ingestão hídrica, né? Então, tomar água na quantidade adequada durante o dia, priorizar os períodos da refeição e comer com consciência, com presença, né? Não simplesmente mastigar e engolir o alimento, né? Porque isso influencia muito na nossa saciedade, inclusive na absorção dos nutrientes. Então, são coisas simples, mas que se não forem bem feitas, não vão ter um resultado significativo lá na frente. Porque, inclusive, até depois, indivíduos que já
traçaram esse caminho, que vão começar a aprimorar um pouquinho mais, entrar com suplementos, entrar com outras práticas, exercício mais intenso, enfim. Mas se não tem esse básico bem feito lá no início, às vezes aquilo que você vai pensar que é a cereja do bolo não vai ter um ganho a mais ou um benefício, né? Então, essas etapas mais básicas, assim, elas são necessárias e importantes. Às vezes a gente não se sente tão motivado para fazer porque parece muito simples, parece que não vai ter um resultado, né? Mas são estratégias que elas são mais do que, assim, fundamentais para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida como um todo e, consequentemente, a alimentação também, né? Então, planejamento, inclusão desses hábitos básicos de hidratação, o sono, atividade física com momento preparado para isso, destinado para isso, né? Ou comer com presença, como eu falei, né? Mastigar o alimento com consciência, saber o que você vai consumir na próxima refeição. Então, se você vai fazer a compra uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 15 dias, ter as opções prontas já para cada refeição, né? Às vezes sai de casa, vai passar o dia inteiro na rua, você não sabe onde você vai almoçar, onde você vai comer à tarde. Então, o que aparece na frente é a opção que você vai ter. E muitas vezes a gente acaba fazendo más escolhas nesse sentido, porque é o que está no momento, né? Então, se a gente tem essa programação, a gente consegue ter muito mais autonomia e consciência nas escolhas que a gente está fazendo no dia a dia. Eu vejo dentro desse dessa tua explanação, eu vejo que tem a questão de gerenciar o tempo das coisas, né? O tempo para que as coisas aconteçam, né? Se permitir esse tempo e administrar o próprio tempo, inclusive essa coisa do se alimentar no aqui e agora, estar presente, fazendo aquilo ali, entendendo que está se nutrindo, né? Não está só julgando o alimento. E tem gente que reclama que não tem o tempo, né? É lógico que cada um tem uma circunstância de vida, mas o pensar sobre isso é fundamental, me parece, né? Com certeza. Porque é como muitas vezes a pessoa ela trabalha porque ela não tem tempo para tirar um tempo para si, né? Para um hobby, para uma viagem, mas daqui a pouco ela cai doente e aí ela se obriga a ter um tempo de ficar internada. Exato. Né? A pessoa não tem o tempo de me hidratar corretamente, mas daqui a pouco tem um tempo de desenvolver um cálculo renal, sei lá, né? Algo nesse sentido. Então eu vejo que essa administração do tempo, ela faz parte desse processo. Isso é estudado, isso é proposto também, né? Sim, sim. E uma outra coisa que muitas vezes tem, eu não sei se é mito ou se é um fato isso. A questão de que se alimentar bem custa caro. Como é que se enxerga isso? Olha, isso também é bem relativo, assim como a questão do tempo, né? Porque hoje a gente vive num ritmo de vida tão acelerado que nunca se viveu antes, né? Décadas atrás, a gente nunca teve acesso a tanta informação, a gente nunca teve acesso a tanto... não conteúdo só relacionado à nutrição, mas enfim, a nossa vida ela é tomada por atividades e funções no dia a dia, pelo próprio trabalho, que numa velocidade que antigamente não se conhecia. Então, a gente tem essa impressão ainda mais presente de que falta tempo realmente, né? E esse planejamento todo que eu tô falando que é fundamental para a mudança de hábito, ele acaba tendo essa falta de tempo como um empecilho, né? Então, quando a gente imagina também pensando na questão do custo da alimentação, isso também acaba sendo relativo, né? Porque essa falta de planejamento, ela pode ser um dos fatores que vai contribuir com que a alimentação ela fique mais cara. Porque quando a gente compra um alimento, a gente não tá pagando só o alimento, a gente tá pagando a conveniência, a comodidade do alimento chegar na tua casa, tá pagando a entrega, né? No caso da compra por aplicativo. Se você tá consumindo um alimento que ele tá hoje em alta por algum motivo, seja nas redes sociais, seja na internet, ou seja no mundo, né, das academias, enfim, do lifestyle saudável, né? Por algum motivo, você também tá pagando mais por isso, né? Por essa popularidade do alimento. Então, a gente saber fazer escolhas específicas para sua necessidade com planejamento, a gente consegue fugir também dessa questão do alto custo da alimentação, né? Porque em vez de eu pedir uma comida ou comer aquilo que está na moda, por exemplo, eu posso consumir os alimentos que eu preciso realmente, que são comprados lá na feira, no supermercado, no açougue, e que esses não têm uma grande alteração de preço, porque são alimentos
comuns do dia a dia, né? São impactados, logicamente, o preço por outros fatores, mas não por esses que estão relacionados com a nossa falta de tempo, entre aspas, né? Então, a gente conseguiria... pensando individualmente aquilo que encaixa na sua rotina, no seu dia a dia, mas sempre com esse planejamento. Porque é na hora que eu tô sem nada para comer e que eu tô com fome que eu vou pagar mais caro, porque eu quero matar aquela fome daquele momento, né? Então, se eu tenho... Ou matar o desejo de comer algo, né? Ou porque eu quero conhecer um restaurante novo que tá na moda e tem um prato que naturalmente está mais caro porque a demanda por ele aumentou. Enfim, são vários fatores que hoje a gente enfrenta e hoje, justamente com essa popularidade das dietas, dos suplementos, no mundo fitness, né, das redes sociais, a gente acaba sendo influenciado de certa maneira por tentar consumir ou incluir aqueles alimentos que às vezes nem são necessários, né, para minha saúde e que eu vou acabar consumindo com maior frequência e pagando mais por isso também, né? Então, o básico bem feito é aquilo que funciona, que se encaixa na tua realidade, mas que ao mesmo tempo ele está disponível de maneira, né, mais constante ali para consumo e com o custo também mais constante. Não tem tantas essas flutuações que são influenciadas aí pelo alimento que está na moda ou por aquilo que está sendo consumido por populações específicas de nichos específicos, né, voltados para a estética ou voltado para a saúde de maneira mais especializada, digamos assim, né? E tem a ver também, eu acredito que essa questão do custo naturalmente, né, relacionada à quantidade. Né? Sim. A gente acaba consumindo, né, na sociedade moderna, e aí nessa circunstância classe média, essa circunstância mais privilegiada, a gente acaba consumindo muito mais do que a gente precisa em termos de nutrição. Né? Eu acredito que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, por exemplo, para emagrecer, não é porque elas comem errado no sentido da composição, mas porque elas comem errado no sentido de ser muito, né? Você explicava para mim antes em off, eu gostaria que você explicasse isso de novo, porque eu continuo com aquele problema. Eu ainda não fiz aqui minha ingesta de ômega 3, então eu tô com a memória meio fraca ainda. Mas você explicava que quando você consome cálcio e ferro, o organismo tem que fazer uma escolha, é isso? Como que funciona? Só para entender essa questão de quantidade desnecessária que a gente tem, que tinha a ver com os ovos também, né? Isso é um termo que se chama biodisponibilidade dos alimentos. Biodisponibilidade dos alimentos. Dos nutrientes, né? Dos então, nutrientes, tá. Quando a gente consome determinados nutrientes, a gente não absorve 100% daquilo que a gente está consumindo, aquilo que a gente está ingerindo. Isso é influenciado por diferentes fatores, né? Seja pela qualidade intestinal, enfim, a colonização intestinal vai influenciar nisso, a saúde, né? E a capacidade do intestino em absorver esses nutrientes vai influenciar também. O momento e a combinação dos alimentos que você está utilizando também vão influenciar essa biodisponibilidade. E um exemplo clássico é essa competição absortiva do cálcio com o ferro, né? Então, é recomendado que a gente consuma alimentos fonte de cálcio, leite, derivados, vegetais com folhas verdes escuras, por exemplo, em momentos diferentes daqueles momentos que a gente consome os alimentos fontes de ferro. Porque justamente a gente vai priorizar um ou outro na hora de absorver, porque eles utilizam o mesmo sítio de absorção. Então, isso vai acontecer com diferentes nutrientes e existem quantidades de nutrientes que a gente tem limite absortivo também, ou de armazenamento desses nutrientes, né? Um exemplo disso é a proteína, que ela é, sim, importante, seria até recomendado que ela estivesse presente em todas as nossas refeições do dia, mas em quantidades adequadas dentro de cada refeição, porque a gente tem um limite absortivo de proteína e de armazenamento desse macronutriente. Então, não adianta eu consumir uma quantidade gigantesca de proteína, que é até o exemplo do ovo que eu dei, né? Consumir uma quantidade muito grande de ovos em uma única refeição, porque eu não vou conseguir absorver toda essa proteína de uma única vez. Então, é daí que vem aquele tópico que falam que o excesso de proteína faz mal para os rins, para o fígado, porque a gente precisa metabolizar uma quantidade tão grande de proteínas que nem vai ser absorvida pelo nosso corpo e que vai realmente fazer com que a demanda de trabalho aí desses órgãos seja muito maior sem a necessidade, né? Então, a gente vai excretar, um exemplo, né, seria a proteína, mas a gente vai excretar muitas vezes a quantidade de nutrientes que a gente poderia estar consumindo outras fontes alimentares, variando mais a nossa dieta e
tendo um aproveitamento muito maior desses nutrientes, né? Do que, às vezes, priorizar um determinado tipo de alimento em específico e consumir em quantidades muito grandes. Isso também não é saudável. Porque a proteína ela não vai ficar estocada como uma gordura, como açúcar, né? Do corpo, né? Nós até estocamos proteína no músculo, né? Em alguns órgãos, no fígado. Mas a gente não consegue estocar grandes quantidades, né? A gente não vai aumentando o peso corporal como acontece com a gordura, por exemplo, né? A gente tem limites de armazenamento que o corpo ele vai utilizando conforme as demandas diárias, na prática de exercícios, atividades do dia a dia. Mas ainda assim não é justificável a gente fazer um consumo tão grande de proteína, sendo que a gente tem um limite, né? De utilização e armazenamento. Então não faz sentido e ainda gera uma sobrecarga no nosso corpo. Então, essa quantidade também a nutrição, ela indica, ela aponta Sim. e recomenda. De acordo com cada um. Exato. A prescrição, ela pode ser... Se a pessoa come carne vermelha, vamos dizer assim, carne bovina ou carne branca, né? Tem que ter um limite isso, né? Sim, que não é só sabor. Porque em termos de sabor, a gente tem isso, né? A gente come qualquer coisa, nossa, que delícia. Daí você come a segunda vez para querer repetir a experiência sensorial. Sim, sim. Não é para se alimentar, né? Se nutrir, né? Exatamente. O olhar da nutrição não diz respeito a essa experiência sensorial. Ela diz respeito ao que é importante para a tua saúde, né? A nutrição, num contexto geral, ela vai ver a importância desse comer afetivo, digamos assim. Sim, ela vai reconhecer isso. Com certeza, mas do ponto de vista de nutrientes, realmente a gente vai priorizar numa prescrição, numa dieta, por exemplo, o equilíbrio entre todos aqueles macro e micronutrientes que o nosso corpo precisa ao longo do dia. Então, eu não vou fazer uma prescrição pensando numa única refeição ou num único momento, porque a distribuição da necessidade desses nutrientes, ela vai acontecer em todas as refeições do meu dia. Então, assim como a proteína, eu vou ter os nutrientes presentes desde o meu café da manhã até o jantar ou a ceia, a última refeição do dia, pensando nessa quantidade total diária necessária para o consumo. Eu tenho um exemplo assim, pessoal, né? Lógico, cada um é uma história, né? Mas eu, uma vez fui no médico e o médico falava assim, uma das coisas, né? Falou, quando você for comprar comida, você não vai no supermercado, você vai na feira. No supermercado você compra produto de limpeza, né? Lógico, é uma meia verdade nisso, mas que sugere um caminho, né? Por quê? Porque o meu exame de sangue tinha dado a glicemia um pouquinho alta, mas assim, muito abaixo do limite. E eu olhei assim, comemorando aquilo. Eu falei, tô bem, né? Fui ver o resultado do exame. Ele falou, não, você não tá bem. Não, o limite lá, digamos, era 100 e tava 94. Né? Eu falei, tá abaixo da média. Ele falou, Glauber, dá uma olhada no teu histórico. Tá 94. Quanto tava ano passado? Eu falei, 92. E no ano anterior? 88. Ele falou, pra onde você acha que vai esse gráfico? Aí você fica atento a isso, né? Então não é a fotografia do momento que vai te garantir um futuro. E uma das coisas que eu fui olhar a questão do açúcar, por exemplo, foi... eu falei que preciso tirar o açúcar do café. Mas o café tradicional, assim, ele é muito amargo, né? Ele é queimado. Então eu vou qualificar o café. Passei para um café de torra média, né? Que é mais saboroso, vem o sabor da fruta. E suspendi o açúcar. Suspendendo o açúcar do café, automaticamente comecei a suspender o açúcar de outras coisas. E aí fui entender a questão daquilo que se chama de cardápio infantilizado, né? De ter aquele sabor da criança, né? Que tem a ver com a memória afetiva. E isso reflete muito, né? No dia a dia. Então, a mudança de impacto, ela acontece não de uma forma impactante. Sim. Ela vai impactar na história, com né? certeza. Mas é um pequeno ajuste que você faz mudando o tipo do café, que ele pode fazer outras coisas. Né? Pode mudar outras coisas. Você tem sugestões que as pessoas possam fazer de formas práticas, onde você vê elas muitas vezes errando de forma grave? Sim. Esse exemplo do paladar, ele é muito prático e é um dos mais fáceis que a gente tem de perceber essa mudança de hábito, né? Como eu falei, mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Porque já é um hábito e você sair daquele modo automático que você tem de viver a vida, independente de se é relacionado à alimentação ou não, a gente acaba tendo uma dificuldade de fazer aquilo de uma maneira diferente. E o paladar, ele é interessante porque a gente consegue ver gradualmente essa mudança e a partir do momento que você muda o teu
teu paladar, você dificilmente vai conseguir consumir aquilo que você consumia antes, no caso o café com açúcar, Sim. sem perceber quão diferente é. É um caminho sem volta. Exatamente. E é maravilhoso. Com certeza. E você se adapta muito fácil, né? Lógico, existe aquele primeiro momento ali de dificuldade, as primeiras vezes que você vai tomar, você vai achar horrível, mas isso, com o tempo, você vai se adaptando e depois, como você mesmo falou, você vai tirando aquele paladar doce de outros alimentos também, né? Não só do café. Então, isso acontece para diferentes hábitos, né? Consumir, enfim, alimentos muito ricos em gordura, né? E você vai diminuindo esse consumo, você também vai melhorando essa percepção. Assim como é o caso do exemplo do açúcar, o consumo de sal, né? Que também é outro alimento relacionado com essa questão forte com o paladar. Então, se você vai diminuindo o consumo, você vai ficando mais tolerante. E para algumas pessoas é mais fácil tirar de uma vez e mudar realmente esse hábito, e para outras pessoas é interessante ir diminuindo o consumo gradualmente até conseguir ficar sem. Isso é muito individual, muito particular, mas que pode fazer bastante diferença nessa tomada de decisão, né? E alguns erros comuns, assim, que normalmente acontecem nesse processo de mudança de hábitos é justamente você ter essa pressa e tentar fazer isso de uma forma que todo mundo faz e que às vezes não é o mais recomendado, indicado para você, né? Então, se para você faz mais sentido primeiro ir diminuindo essa quantidade do açúcar, ótimo, continua assim. Você não precisa seguir o modelo que as pessoas estão fazendo ou que alguém te sugeriu, porque às vezes não é o caminho mais fácil de ser seguido, né? E essa individualidade, ela tem que ser respeitada de diferentes formas também, né? Tem pessoas que não se sentem bem tomando café da manhã, né? E aí a recomendação, mas dizem que é mais saudável comer de 3 em 3 horas, como que eu vou pular a primeira refeição do dia? Hoje muito se fala do jejum intermitente, daí você vai escutar que faz bem ficar sem tomar o café da manhã, porque você vai alongar esse período de jejum noturno, né? Então, essas são as individualidades que a gente sempre acaba precisando levar em consideração, porque se a gente for seguir tudo que todo mundo diz, não vai fazer sentido, porque alguns vão te dizer para comer de 3 em 3 horas e outros vão te dizer que o jejum vai ser interessante para a tua realidade. Então, isso acabam sendo considerações mais específicas, mas que precisam ser estudadas de acordo com o teu hábito. Então, se você tem essa característica de que não tenho muito apetite de manhã, ou acordo com aquela sensação mais de enjoo, assim, que não é incomum de acontecer, principalmente ali na fase da adolescência, isso é bastante comum, né? Então, quem sabe respeitar isso, né? E aí, se for importante por algum motivo, ou porque o indivíduo pratica algum exercício naquele horário e seria mais interessante ter um aporte energético naquela refeição, a gente vai priorizar alimentos líquidos, por exemplo, né? Para adaptar isso e não simplesmente forçar um café da manhã para esse indivíduo, né? Em outros casos também, é uma pessoa que tem mais apetite de manhã, por que eu vou forçar um jejum prolongado, sendo que aquela pessoa ela precisa daquela refeição, né? Então, essa individualidade, ela acaba sendo respeitada e são erros comuns porque normalmente a pessoa, ela tende a seguir, as pessoas tendem a seguir aquilo que elas enxergam como benefício para o outro e querem aplicar na vida delas, né? E aí vem a dificuldade de não conseguir implementar por questões particulares, de rotina, de tempo, de preferências, enfim, né? Tudo isso acaba sendo envolvido nessa questão de o que é bom para o outro não necessariamente é bom para mim também. Né? A gente falou de tempo, né? E agora você traz um outro termo que é a questão do respeito, né? Sim. Respeitar as próprias limitações, a própria caminhada, né? Com certeza. Quer dizer, a mudança tem que acontecer, né? Ou observar se é necessária a mudança, mesmo para aqueles que já mudaram hábitos, né? Perceber isso. E respeitar muitas vezes, né? Porque naturalmente a caminhada de cada um, né? A dor de cada um, né? As carências, né? São de cada um. E isso tem que ser acolhido. Né? A nutrição enxerga isso também. Com certeza. E nessa questão tempo, né? Nessa questão respeito, e colocando nisso o fato do custo, né? Como é que entra, por exemplo, a própria Nutri, né? As barrinhas Nutri, como é que elas entendido, né? Esse processo um pouco mais que você não entra no processo de preparação do alimento necessariamente e vai para um alimento já preparado. Como é que a nutrição vê isso nas barras, né, nutricionais?
não necessariamente considerando só as categorias da barra, né? Pode ser um exemplo. Mas a gente sempre vai tentar entender o contexto alimentar do indivíduo, como eu te falei, ao longo do dia, né? Então, qual é a necessidade dele em cada refeição, em cada momento do dia, e tentar compreender esse planejamento alimentar de acordo com as necessidades nutricionais, pensando aí na questão do organismo, da saúde física, e tentando entender também as preferências alimentares desse indivíduo. Então, nós vamos encontrar diferentes públicos, diferentes perfis de paciente que vão ter um uso, às vezes, exagerado de alimentos que são prontos para consumo e que talvez seja interessante diminuir esse consumo, mas em outros casos, a gente vai conseguir encaixar esses alimentos que são prontos para o consumo dentro de uma rotina alimentar e ela continuar saudável, porque tudo vai depender desse contexto, vai depender do que ele consome, lógico, nas outras refeições ao longo do dia e da disponibilidade dele, dos hábitos alimentares, da rotina, do tempo, tudo isso vai influenciar também, né? Então, quando um alimento ele é incluído no plano alimentar ou no planejamento alimentar de uma pessoa, ele é pensado para aquilo. Então, a gente consegue fazer uma dieta, um plano alimentar com qualquer tipo de alimento, né? Pode ter um brigadeiro, pode ter um churrasco, pode ter um vinho, pode ter uma barrinha, dentro de um contexto que a alimentação continue saudável. Mas, logicamente, a gente sempre vai priorizar as necessidades nutricionais, então, quanto de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, lipídios aquele indivíduo precisa, considerando, como eu falei, a rotina, né? As atividades diárias desse indivíduo, os horários que ele faz a refeição, quanto tempo ele tem para fazer cada refeição, o hábito alimentar que ele já tem hoje e o que eu quero mudar ou o que eu quero melhorar, vai ser um passo a passo. Então, eu não vou sair tirando tudo que ele come que não é saudável de uma vez só, né? Eu vou sempre adaptando isso. Então, dentro desse contexto, eu consigo encaixar diferentes tipos de alimentos que, inclusive, podem não ser considerados saudáveis e, ao mesmo tempo, eu também não vou estar inviabilizando com que ele consiga seguir esse plano alimentar, né? De nada adianta eu fazer um plano alimentar perfeito, mas que vai ser inviável no sentido do paciente conseguir seguir, né? Então, a gente chama de adesão ao plano alimentar. Então, o quanto ele vai conseguir aderir daquela minha prescrição, o quanto ele vai conseguir seguir daquilo que eu tô prescrevendo, né? Então, não necessariamente o plano alimentar perfeito é aquele mais saudável que o paciente planta o próprio alimento e cozinha o próprio alimento. Não é nesse sentido, né? É dentro do contexto de vida como um todo, né? Então, não existe o alimento mais saudável ou o alimento mais vilão. Existe um contexto de alimentação saudável, um estilo de vida que a gente sempre vai priorizar e programar de acordo com a realidade de cada indivíduo. Né? O cenário geral ele é um só, exato, né? Mas as peculiaridades, as individualidades que vão determinar até mesmo... nessa sopa, né? Nessa equação gigantesca, dá para colocar muitas outras coisas também. Sim. Circunstância de vida que a pessoa esteja passando, né? Sim. Um luto, um desemprego, uma mudança de cidade, né? Sim. Uma descompensação hormonal, né? Muitas vezes tem que ser, né, entendido isso também. Por mais está se alimentando corretamente, mas está com tireoide lá desequilibrada, né? Por algum motivo. Então... é complicado, hein? É complexa. Mas é importante, né? Com certeza. É uma equação complexa, mas ela é crucial para que acolha a todos. Com certeza. E para acolher a todos tem que ser entendida de uma forma individual a partir de um entendimento geral. Exatamente. É isso? Falei bonito? Tá certo dessa forma? Tá ótimo. Você tem alguma recomendação para quem quer montar seus lanchinhos, vamos dizer assim, iniciais, para não falar de uma forma mais pesada, assim, né? Para quem quer fazer sua alimentação mais funcional ali, perfeita e tal, mas para quem quer começar a quebrar um pouco uma rotina que ela esteja percebendo que está desequilibrada, no sentido da alimentação mesmo, fora os outros fatores, né? Sim. Como exercício, atividades e tal. Tem alguma coisa que a pessoa poderia parar e pensar assim, fácil? Já comece fazendo isso. Além da ingesta de líquido, né? Sim, a hidratação é muito importante. Mas se a gente for pensar nos lanches, que são essas refeições intermediárias entre as principais refeições do dia, né? Então, quais seriam as principais refeições? Café da manhã, almoço e jantar. Isso continua valendo? Sim. Mas isso é cultural ou isso é nutricional?
Não, como eu falei antes, existem contextos e individualidades, Certo. mas no panorama geral, se a gente for falar população de indivíduos saudáveis, né, adultos, ativos, o trivial seria a recomendação dessas três A gente principais refeições no convive dia. nesse conceito, né? Sim. Social, né? Exato. Então, partindo desse princípio, existiriam, né? Ou existem esses lanches entre Exato. refeições. Esses lanches, eles deveriam ser compostos principalmente por proteínas e fibras, e eles, sempre que possível, também fontes de gorduras saudáveis, né? As gorduras insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Esses três macronutrientes, eles além de, enfim, oferecer ali quantidades importantes, né? De macronutrientes, de vitaminas, minerais que são necessárias para a qualidade nutricional de saúde do indivíduo, eles também vão fornecer saciedade, que muitas vezes é um dos objetivos dos indivíduos entre essas refeições, porque existem pessoas que fazem o almoço e conseguem ficar ali o período da tarde, dependendo do horário que janta, e faz a próxima refeição na janta. Outras pessoas jantam mais tarde, ou porque tem outras atividades, enfim, e sentem a necessidade dessa refeição ao longo do dia, porque senão chega com muita fome na próxima refeição. Então, tanto a fibra, quanto a proteína, quanto a gordura, são macronutrientes que vão promover saciedade. Então, vão segurar esse apetite até a próxima refeição e a pessoa vai consumir uma quantidade mais equilibrada, mais adequada de alimentos, né, nessa refeição que seria em seguida, né? O que seria o jantar aqui no exemplo. Então, as fibras, além, lógico, do papel importante na saúde intestinal, na saciedade, no controle glicêmico, ou no caso do papel da proteína, na questão da manutenção da saúde muscular, né? E também envolve a questão da saciedade. E no caso das gorduras, como o exemplo que eu dei na saúde cognitiva, né? Na saúde mental e cerebral, também tem um papel importante na saúde cardiovascular, no controle dos níveis de colesterol, enfim. Então, seriam 3 elementos aí fundamentais para estarem presentes nesses lanches, né? Nessas refeições intermediárias. E se tiver os 3, melhor ainda. As fibras, proteínas e gorduras saudáveis. É diferente, a gente fala saúde, nutrição, que é para todo mundo, mas é diferente, muito diferente, imagino eu, me corrija na minha ignorância, a alimentação prescrita para alguém que tem uma vida mais sedentária, de uma alimentação prescrita para quem tem uma vida com, digamos, atividade esportiva, e para a pessoa que é atleta. A pessoa que pratica atividade esportiva semanal, né, trissemanal, ela não é a mesma vida de quem é um atleta que vivencia isso, né? É entendido diferente essa composição química também? Com certeza, e a recomendação ela muda bastante também de nutrientes para esses indivíduos. O gasto energético que eles têm é muito significativo, pensando um atleta, né, profissional ou de alto rendimento, é muito maior. E mesmo daquele indivíduo que pratica atividade física lá, academia, 3 vezes na semana, né, é muito diferente o nível de treinamento e demanda corporal desse indivíduo que é atleta realmente, que tem uma longa aí carga horária de treinos durante o dia e competições, enfim, com níveis bem profissionais e que demandam muito do corpo, né? Então, a prescrição nutricional, ela muda bastante e até o planejamento dessa alimentação, como que a gente vai ofertar esses alimentos muda bastante. Porque não é só eu ofertar o nutriente, eu preciso também promover um conforto gastrointestinal para que o indivíduo ele consiga desenvolver essa demanda muito grande de exercícios físicos, né? Então, muitas vezes o recomendado para uma refeição antes do exercício físico de longa duração ou de alta intensidade, precisa ser uma refeição de fácil digestão e de rápida absorção, para não causar esse desconforto, né? Que pode dar náusea, estufamento gástrico, né? A barriga fica estufada, enfim, outros sintomas ali que vão atrapalhar o desempenho. Então, eu preciso pensar nisso também quando faço uma prescrição para um atleta, né? Não levar em consideração só o nutriente, né? E eu também não posso fazer mudanças muito bruscas, muito diferentes no período pré-competição, porque o atleta ele precisa estar adaptado àqueles alimentos ou aquelas suplementação, enfim, alimentação de maneira geral, no período de treino que antecede muito a competição, né? Porque a competição é o nível de máximo rendimento. Eu não posso ter surpresas nesse momento, né? De desempenho, enfim. Então, é bem mais complexo, na verdade, a gente trabalhar com esse público. E como eu falei, como o gasto energético ele é muito maior, a necessidade de consumo energética também vai ser muito maior. Então, às vezes, o atleta ele nem consegue consumir em volume a quantidade de comida que ele precisaria comer em calorias para cada refeição. E aí é que entra a questão da
suplementação, que entram estratégias de alimentos com uma densidade calórica muito maior, que é um alimento que ele é bastante calórico, mas que tem um volume pequeno. No caso das castanhas, por exemplo, né? Elas são calóricas, mas é um alimento pequenininho. Então, eu consigo consumir uma quantidade maior e consumir mais calorias nesse sentido. Então, estratégias assim também são bem eficientes para esse público, né? Que precisa ir de um volume calórico significativamente maior do que um indivíduo que não é atleta, por exemplo. Cara, que loucura. É uma conversa assim, que tem uma riqueza, uma profusão que, bom, o assunto naturalmente ele não se encerra, né? Ele sempre abre, né? Ele tem que abrir, né, a nossa percepção, nosso entendimento, para que a gente possa acolher mais informações. E não é em uma hora, não é em um dia, não é em um ano conversando com você que a gente vai enxugar todo esse gelo, né? Que é o entendimento da ciência da nutrição. Mas, de qualquer forma, fica esse convite, né, para quem nos acompanha, quem está ouvindo aqui, que comece a explorar isso. Eu acho que, primeiro, se observando, né, parando assim, olhando a sua rotina, né, observando o que está se alimentando, acolhendo isso, e aí levando para quem realmente possa ir, para um profissional, né? Que seria desde um nutricionista, um médico, um endocrinologista, um psicólogo, né? Sempre que possível, né? Mas eu acho que o primeiro convite é observar o que está fazendo da sua rotina. Como é que está administrando o seu tempo, como é que está administrando, né? Como é que está respeitando a si próprio nisso, né? Nisso tudo. Né? O que você quer deixar de informação nessa nossa primeira conversa? O que se quer provocar o pessoal em casa? Que observe o que primeiro? Acho que é importante, né, resumindo tudo isso que a gente conversou hoje, é entender que a mudança de hábito ou a busca pela saúde, pela qualidade de vida, ela é um processo, né? Não é uma chave que a gente vira e agora, pronto, agora eu tô saudável, agora eu vou conseguir meu objetivo do dia pra noite. Assunto encerrado, né? Exatamente. Então, entender que isso é um processo que vai demandar tempo é o primeiro ponto pra gente evitar a frustração, evitar a desistência, né, em poucos passos desse processo. Então, respeitar a sua individualidade e seus limites é muito importante, né? Hoje em dia a gente vive num mundo que a gente vê diferentes exemplos e muitas vezes a gente acaba se comparando, né? E isso também é frustrante. Então, entender qual é a tua realidade hoje e o mínimo passo que você der em direção a uma saúde melhor ou uma melhor qualidade de vida, pensando em você mesmo como indivíduo, já vai ser muito significativo, né? Então, eu tô dormindo melhor, eu tô conseguindo tomar mais água, eu tô fazendo escolhas mais inteligentes na minha alimentação, tô me planejando melhor, eu sei o que eu vou comer em cada refeição, quando eu vou ao mercado eu vou com consciência naquilo que eu preciso comprar e para quanto tempo eu vou me planejar para isso. O simples fato de eu comer e mastigar o alimento com presença, né, de estar sabendo o que eu tô comendo já vai me ajudar também na questão da saciedade, né? Existe um dado que a gente precisa pelo menos de 20 minutos para começar a sentir saciedade. Então, se eu sento para almoçar em 5, 10 minutos, eu não vou sentir a saciedade que eu deveria estar sentindo se eu estivesse mastigando esse alimento da forma adequada e com o tempo adequado para realizar aquela refeição, né? Então, são pequenos passos que, por mais que pareçam simples, eles são fundamentais para a gente conseguir sair dessa primeira etapa, de onde eu estou agora para onde eu quero chegar, né? Eu acho que esse é o principal pensamento, assim, que eu gostaria de deixar para hoje. Nossa, eu não vou falar mais nada. Eu vou guardar para mim esse pensamento, porque tal qual muitos, eu também tenho um trabalho de reconquista consigo próprio, né? De ressignificar muitas coisas, né? Seja na parte nutricional, na parte emocional, e eu acho que tá todo mundo nessa história, né? Não tem ninguém pronto ainda, né? Não tem. E mesmo aqueles Nem que já você. estão... Não tem. Mesmo aqueles que já estão lá no seu... Que pra gente seria o objetivo final, pode ter certeza que eles também estão sempre buscando aprimorar, né? Você colocou o exemplo ali dos atletas. Quando a gente fala em atleta de alto rendimento, 1 segundo, 0,1 segundo vão fazer diferença naquele resultado final para ele ser o campeão de uma prova, enfim. Então, essa é uma busca constante e ela nunca vai terminar, né? Então tá bom. Terminamos
o nosso episódio, assim, né? Sim. Mas essa nossa conversa, ela continua reverberando com quem nos acompanhou até agora. E fica o convite, né? Para que continue acompanhando o nosso podcast, continue trazendo, né, suas dúvidas, fazendo seus comentários, curtindo, compartilhando a informação, que é das coisas mais fatais, né, nos dias de hoje. Compartilhar informações que realmente tenham procedência, né, procedências científicas, de estudo, de gente pensando, né, pela gente, né, para nós, né? Então isso realmente é gratificante. Eu agradeço mais uma vez sua presença aqui, Marina. Marina Piltz. Isso mesmo. Olha só, a gente está conversando um bom tempo aqui e eu já consegui corrigir um pouquinho a minha memória. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado pela sua presença que acompanhou a gente até aqui e nos vemos num próximo episódio.